A Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 9. Desse modo, os troianos se mantiveram vigilantes, mas aos aqueus dominava a divina inquietação, amiga do pânico paralisante, e um intolerável sofrimento acometia os mais nobres. Tal como quando dois ventos encrespam o mar piscoso, o Bóreas e o Zéfiro, ambos provindos da Trácia, ambos chegados de repente, logo a escura onda azul se levanta com suas cristas e muitas algas são espalhadas pelo mar. Assim se despedaçava o ânimo no peito dos aqueus. O Átrida, acometido no coração por uma dor enorme, andava para trás e para frente, ordenando aos arautos de voz penetrante que convocassem para a assembleia cada homem pelo nome, mas sem gritar em alto. Entre os primeiros, ele próprio se afadigava. Sentaram-se na assembleia acabrunhados, e Agamenon levantou-se, derramando lágrimas como a fonte de água negra que do rochedo desdenhado por cabras derrama sombrio caudal. Gemendo profundamente, aos argivos dirigiu essas palavras: Ó amigos, regentes e comandante dos argivos, grandemente me iludiu Zeus Crônida com grave desvario, Deus duro, que antes me prometera, inclinando a cabeça, que eu regressaria para casa depois de saquear Ílion de belas muralhas. Mas agora congeminou um dolo maldoso e manda-me voltar sem glória para Argos, depois de ter perdido tanto povo. É assim o bel prazer de Zeus, de supremo poder, que deitou por terra as cabeças de muitas cidades e a outras ainda fará o mesmo. É que sua é a força máxima, mas façamos como eu digo e obedeçamos a todos. Fujamos com as naus para nossa amada terra-pátria, pois não tomaremos Troia, a cidade de amplas ruas. Assim falou e todos os outros ficaram em silêncio. Muito tempo calados sofreram os filhos dos aqueus, mas por fim falou Diomedes, excelente em auxílio. Átrida, lutarei primeiro contra ti na tua loucura, onde é lícito, ó soberano, que o faça na assembleia. E tu não te zangues, primeiro vilipendiaste minha valentia no meio dos danos, dizendo que eu era medroso e impotente. Todas essas coisas sabem-nas os argivos, tanto os novos como os velhos. Com dualidade te presenteou o Crônida de retorcidos conselhos. Por um lado, com o cetro te concedeu seres honrado acima de todo, mas por outro não te deu valentia, onde reside a maior força de todas. Estranha pessoa, consideras que os filhos dos aqueus são de fato medrosos e impotentes como tu afirmas? Se é verdade que o teu coração anseia pelo regresso, vai-te. O caminho está aqui, as naus estão próximas do mar, as naus numerosas que te seguiram de Micenas. Mas os demais aqueus de longos cabelos permanecerão até que destruamos Troia, ou também eles fujam nas naus para a amada terra-pátria. Nós dois, eu e Estênelo, lutaremos até atingirmos o objetivo de Ílion, pois foi com a ajuda divina que viemos. Assim falou e gritaram alto todos os filhos dos aqueus, aplaudindo o que dissera Diomedes, domador de cavalos. Entre eles se levantou para falar Nestor, o cavaleiro. Tidida, no que toca à guerra és muito possante, e no conselho és o melhor dos teus coetâneos. Ninguém amesquinhará o teu discurso entre os aqueus, nem refutará, mas não atingiste ainda a perfeição das palavras. Na verdade, tu és jovem, poderias ser meu filho, o mais novo deles. Contudo, dás bons conselhos aos reis dos argivos, visto que falas na medida certa.
Mas eu, que declaro ser mais velho que tu, falarei e tudo afirmarei, e não haverá homem algum que desonre o meu discurso, nem o poderoso Agamenon. Homem sem raça, sem lei, sem lar, é aquele que ama a guerra terrível entre seu próprio povo. Cedamos, pois, agora a noite escura e preparemos a nossa ceia. Que vários sentinelas se posicionem na vala escavada fora da muralha. Aos mancebos imponho essas ordens. Porém depois, ó Atrida, se a tu reger, ninguém detém mais realeza que tu. Prepara uma refeição para os anciãos, como te é lícito e honroso. Repletas estão as tuas tendas do vinho que as naus dos aqueus te trazem diariamente, sobre o vasto mar a partir da Trácia. Podes recorrer a todo tipo de hospitalidade, já que és reis de muitos. E quando muitos estão reunidos, deixar-te-ás convencer por aquele que emitir o melhor conselho. De fato, todos os aqueus estão precisados de sérios e válidos conselhos, visto que inimigos perto das naus atearam muitos fogos. Quem se alegraria com tal coisa? Essa noite destruirá ou então salvará o nosso exército. Assim falou, eles escutaram-no e lhe obedeceram. Apressaram-se os sentinelas com o seu equipamento. Em torno de Trasímedes, filho de Nestor, pastor do povo, Ascalafo e Álmeno, filho de Ares, Emeríones e Arafeu e Deipiro, e o divino Licomedes, filho de Seronte. Foram 7 os comandantes dos sentinelas, e cada um seguiram 100 mancebos, segurando nas mãos lanças compridas. Puseram-se a caminho e sentaram-se entre a vala e a muralha. Aí atearam fogo, e cada um preparou sua refeição. Porém, o Atrida conduziu junto os conselheiros dos aqueus para sua tenda e pôs-lhe à frente comida animadora do espírito. E eles lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, o primeiro a tecer-lhe a teia da prudência foi o ancião Nestor, cujo conselho desde havia muito parecia o melhor. Bem intencionado assim se dirigiu à assembleia. Atrida gloriosíssimo, Agamenon soberano dos homens, começo e acabo por me dirigir a ti, porque és rei de muitas hostes, e foi Zeus que te concedeu o cetro e a justiça, para que deliberes pelo povo. Por isso é preciso que tu, mais que todos, fales e ouças, e que cumpras aquilo que o coração de outro o leve a dizer, para o bem comum. Pertença tua será o que ele propuser. Pela minha parte falarei como me parecer melhor, pois nenhum outro pensará conselho melhor que esse, que tenho em mente desde há muito até hoje. Desde o dia em que tu, ó criado por Zeus, tiraste a jovem Briseida da tenda do furibundo Aquiles, coisa que não aprovamos. Na verdade, eu próprio tudo fiz para te dissuadir, mas tu cedeste ao teu espírito altivo e sobre um homem excelente, honrado pelos deuses, lançaste desonra. Tens o prêmio que arrebataste, mas agora pensemos como podemos desagravá-lo e persuadi-lo com agradáveis presentes e com palavras suaves. A ele deu resposta Agamenon, soberano dos homens. Ó ancião, não foi com mentiras que narrastes meus desvarios. Fiquei desvairado, nem eu o próprio nego. De valor igual a muitas hostes é o homem que Zeus amou no coração, tal como agora o honra e destrói o exército dos aqueus. Visto que desvairei e cedi a funestos pensamentos, quero desagravá-lo e oferecer presentes gloriosos.
Nomearei perante todos vós os fulgurantes presentes, 7 trípodes sem marca de fogo, 10 talentos de ouro, 20 caldeirões resplandecentes, 12 poderosos cavalos premiados que ganham prêmios pela velocidade. Desprovido de despojos não seria o homem a quem tais coisas coubessem, nem lhe faltaria ouro precioso, se fosse senhor de tais prêmios como os que para mim obtiveram meus cavalos de casco não fendido. Darei ainda 7 mulheres peritas em trabalhos irrepreensíveis, mulheres de Lesbos, quando ele tomou Lesbos bem construída. Escolhi-as elas que pela beleza vencem todas as raças das mulheres. Serão estas que eu lhe darei, e entre elas estará a que lhe tirei, a filha de Brizeu. E jurarei também um grande juramento, nunca com ela fui para a cama, nem a ela me uni como é norma entre os humanos, homens e mulheres. Todas essas coisas serão já preparadas, e se de futuro os deuses permitirem saquear a grande cidadela de Príamo, que ele lá entre e enche o Manau com ouro e bronze, quando nós aqueus fizermos a divisão dos despojos, e que seja ele próprio a escolher 20 mulheres troianas, as que sejam mais belas depois de Helena, a argiva. E se regressarmos a Aqueia Argos, terra riquíssima, ele será meu genro. Honrá-lo-ei como a Orestes, que nasceu tarde e em grande Fausto está a ser criado. São 3 as filhas que tenho no palácio bem construído, Crisótemis, Laódice e Ifianassa. Destas leve ele a que quiser, sem a cortejar com presentes para a casa de Peleu. E pela minha parte oferecerei um dote muito rico, como de nenhum homem ainda deu pela filha. 7 cidades lhes darei, bem populosas, Cardâmile, Enope e Ira, tapetada de relva, as sagradas feras de Anteia, com seus prados profundos, e a bela Epeia e Pedas, o coberto de vinhas. Todas estão perto do mar, nos limites de Pilos arenosa, e nelas habitam homens ricos em rebanhos e em gado, que o honrarão com presentes como se fosse um deus, e sob seu cetro cumprirão suas prósperas ordenações. Estas coisas eu cumprirei se ele abandonar sua cólera, que se domine. Pois o Hades é inapelável e indomável, e por isso é detestado pelos mortais e por todos os deuses. E se submeta a mim, pois sou o detentor de mais realeza, além de que declaro pela idade ser mais velho do que ele. A ele deu resposta Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Atrida gloriosíssimo, Agamenon, soberano dos homens. Prêmios jamais desdenháveis oferestes ao soberano Aquiles, mas agora incitemos homens escolhidos que rapidamente cheguem à tenda de Aquiles, filho de Peleu, aliás, que nisso consintam aqueles que eu escolher. Antes de mais será Fênix, dileto de Zeus, que irá à frente, e depois dele o grande Ajax e o divino Ulisses. Dos arautos que sejam Ódio e Euribates a acompanhá-los. Trazei água para as mãos e mantende-vos em silêncio para rezarmos a Zeus Crônidas, que de nós se compadeça. Assim falou, e suas palavras foram do agrado de todos. Logo os escudeiros lhe verteram água para as mãos. Vieram mancebos encher as taças de bebida, serviram-nas a todos em taças, tendo vertido primeiro uma libação. Depois de terem invocado os deuses e bebido quanto desejava seu coração, saíram da tenda de Agamenon, filho de Atreu. Muito lhes recomendou Nestor de Gerênia, o cavaleiro, olhando nos olhos de cada um, de Ulisses principalmente, que tentassem persuadir o irrepreensível Pelida.
Caminharam ao longo da praia do mar marulhante, rezando muito ao sacudidor de terra que é segura para que facilmente persuadissem o grande espírito do Eácida. Chegaram às naus e às tendas dos mirmidões e encontraram-no a deleitar-se com a lira de límpido som, bela e bem trabalhada, cuja armação era de prata. Lira que ele arrebatara depois de destruir a cidade de Éstion. Com ela deleitava seu coração, cantando os feitos gloriosos dos homens. E só Patroclo estava sentado à sua frente, ouvindo em silêncio, à espera que o Eácida parasse de cantar. Avançaram os outros dois, liderava-os o divino Ulisses. Pararam à frente dele e logo se levantou Aquiles, espantado, com a lira na mão, deixando o lugar onde estava sentado. Do mesmo modo se levantou Patroclo ao ver os homens, cumprimentando-os, afastou Aquiles de pés velozes. Sede bem-vindos, chegais como homens muito amigos. Na verdade, a necessidade será bastante premente. Vós que para mim, apesar de irados, sois os mais estimados dos aqueus. Assim dizendo, levou-os para dentro o divino Aquiles e sentou-os em cadeiras e tapetes de púrpura. Logo disse a Patroclo, que estava ali ao pé: coloca aí uma cratera maior, ó filho de Menécio. Mistura um vinho mais forte e serve uma taça a cada um, pois são homens muito amigos que tenham debaixo do teto. Assim falou e Patroclo obedeceu ao querido companheiro. Colocou uma grande tábua de trinchar à luz do fogo e sobre ela pôs o dorso de ovelha e de gorda cabra e o lombo de um enorme porco rico em gordura. Segurou-os Automedonte enquanto Aquiles destrinchava. Cortou fatias cuidadosamente e as pôs em espetos. O fogo foi atiçado pelo filho de Menécio, homem divino. Depois que o fogo abrandou e a chama esmoreceu, espalhou os borralhos e sobre ele pôs os espetos. Salpicou o sal divino, apoiando os espetos contra os resguardos do fogo. Depois de ter assado a carne e de a ter colocado em travessas, Patroclo pegou no pão e arranjou-o em cima da mesa, em belos cestos, enquanto Aquiles servia a carne. Foi o próprio Aquiles a sentar-se de frente do divino Ulisses junto à outra parede, e que sacrificasse aos deuses pediu a Patroclo, seu companheiro. Esse atirou oferendas no fogo. Lançaram mãos às iguarias que detinham à sua frente. Mas depois de afastarem o desejo de comida e bebida, Ajax fez sinal a Fênix, apercebeu-se o divino Ulisses, que enchendo uma taça de vinho saudou Aquiles. Salve Aquiles, de festins compartilhados não somos carentes, nem na tenda de Acamenon, filho de Atreu, nem agora nem aqui, pois à nossa frente temos muita comida animadora do espírito com que nos banquetearemos. Só que manjares deliciosos não nos interessam, ó criado por Zeus. É grande e enorme o sofrimento que vemos e receamos. Está em dúvida se salvamos ou perdemos as naus bem construídas, se não te vestires com a tua força. Perto das naus e da muralha estão postados os altivos troianos e seus aliados famigerados. Ateando muitos fogos ao longo do exército, não pensam ser resistidos e atear-se-ão sobre as escuras naus. Zeus Crônida, mostrando-lhes do lado direito sinais favoráveis, relampeja. E Heitor, exultando grandemente na sua força, desvaira furiosamente, confiado em Zeus. E não respeita deuses nem homens, dele se apoderou uma loucura potente.
Ele reza para que rapidamente surja a aurora divina e ameaça que das naus irá cindir altos postes das popas, para depois lhes deitar fogo consumidor e junto delas dizimar os aqueus, treslocados por causa do fumo. É terrivelmente que receio essas coisas. Não vão os deuses cumprir-lhe as jactâncias, pelo que seria nosso destino morrermos em Troia, longe de Argos, apacentadoras de cavalos. Ergue-te então, se estás disposto, ainda que tarde, a defender os filhos dos aqueus, oprimidos do grito de guerra nos troianos. Para ti mesmo sofrimento haverá no futuro, e remédio de mal praticado não se encontrará. Mas antes que seja tarde demais, reflete sobre como poderás afastar dos danos o dia funesto. Ó amigo, foi a ti que teu pai Peleu deu essa incumbência, naquele dia em que te mandou da Fitia a Agamenon. Meu filho, Atena e Hera te darão força se quiserem, mas tu domina o coração orgulhoso que tens no peito. A afabilidade é preferível. Abstente da discórdia geradora de conflitos, para que te honrem ainda mais os aqueus novos e velhos. Disto te incumbiu o ancião, mas olvidaste. Para agora deixa a cólera opressora do coração e Agamenon dar-te-á divinos presentes se abandonares a ira. Se tu me ouvires, eu te enumerarei todos os presentes que na sua tenda Agamenon te prometeu. 7 trípodes sem marca de fogo, 10 talentos de ouro, 20 caldeirões resplandecentes, 12 poderosos cavalos premiados que ganharam prêmios pela velocidade. Desprovido de despojos não seria o homem a quem tais coisas coubessem, nem lhe faltaria ouro precioso, se fosse senhor de tais prêmios como os que para Agamenon obtiveram seus cavalos de casco não fendido. Dará ainda 7 mulheres, peritas em trabalhos irrepreensíveis. Mulheres de Lesbos, quando tomastes Lesbos bem construídas, escolheu-as, elas que pela beleza vencem todas as raças das mulheres. Serão estas que te dará, e entre elas estará a que te tirou, a filha de Briseu, e jurará também um grande juramento. Nunca com ela foi para a cama, nem a ela se uniu, como é norma, ó rei, entre os humanos, homens e mulheres. Todas essas coisas serão já preparadas, e se de futuros Deus permitirem saquear a grande cidadela de Príamo, que tu lá entres e enche o Manau com ouro e bronze, quando nós aqueus fizermos a divisão de despojos, e que seja tu próprio a escolher 20 mulheres troianas, as que sejam mais belas depois de Helena a Argiva. E se regressarmos a Aqueia Argos, terra riquíssima, tu serás seu genro, honrar-te-á como a Orestes, quando nasceu tarde e em grande Fausto está a ser criado. São 3 as filhas que tem no palácio bem construído, Crisótemis, Laodice e Ifianassa. Destas leva a que quiseres, sem a cortejares com presentes, para a casa de Peleu, e ele pela sua parte oferecerá um dote muito rico, como nenhum homem ainda deu pela filha. 7 cidades te dará, bem populosas. Cardâmile, Enope e Ira, tapetada de relva, as sagradas feras de Anteia, com seus prados profundos, a bela Epeia e Pédaso, coberto de vinhas. Todas são perto do mar, nos limites de Pilos arenosa. E nela também habitam homens ricos em rebanho e em gado, que te honrarão com presentes como se fosses um deus, e sob teu cetro cumprirão tuas prósperas ordenações. Essas coisas ele cumprirá se tu abandonares a tua cólera. Mas se o Atrida for por ti demasiado detestado em teu coração,
Tanto ele como seus presentes, compadece-te de nos outros. Aqueus oprimidos no exército, eles que te honrarão como se fosses um deus, pois perante eles magno renome granjearás. É agora que poderias matar Heitor, pois próximo de ti ele chegaria na sua mortífera loucura. Já que afirma como ele não haver ninguém entre os dânaos que as naus aqui trouxeram. Respondendo-lhe, assim falou Aquiles de pés velozes: Filho de Laerte, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis, impõe-se que eu diga a minha palavra claramente, do modo como penso e como irá cumprir-se, para que não sejais aí sentados a grasnar aos meus ouvidos. Como os portões do Hades, me é odioso aquele homem que esconde uma coisa na mente, mas diz outra. Pela minha parte, direi aquilo que me parecer melhor. Não penso que o atrida Agamenon me persuadirá, nem os outros dânaos, visto que não há consideração para quem luta permanentemente contra homens inimigos. Igual porção cabe a quem fica para trás e a quem guerreia, na mesma honra são tidos o covarde e o valente. A morte chega a quem nada faz e a quem muito alcança. Nunca tive vantagem alguma por sofrer dores no coração, ao pôr constantemente em risco a minha vida na guerra, tal como a ave que leva no bico a seus pintos implumes aquilo que me encontra enquanto ela própria passa mal. De igual modo eu mantive a vigília durante muitas noites, suportei dias sangrentos em atos de guerra, combatendo homens inimigos por causa das suas mulheres. 12 cidades de homens eu destruí com as minhas naus. Por terra afirmo que saqueei 11 na terra fértil de Troia. Dessas cidades retirei numerosos e excelentes despojos, e carregando todas as coisas dava-as a Agamenon, o atrida, enquanto ele ficava atrás nas suas naus velozes para receber. Depois distribuía pouco e ficava com muito. Alguns despojos ele deu como prêmios a nobres e reis que ficaram com eles, incólumes, mas dentre os aqueus só a mim tirou o prêmio. Ficou com a mulher que me agradava. Que durma com ela e tire seu prazer. Mas por que razão tem os aqueus de combater os troianos? Por que reuniu para cá a hoste o Átrida? Por causa de Helena? São apenas os filhos de Atreu que gostam das suas mulheres entre os homens mortais? Todo aquele que é bom homem e no seu perfeito juízo ama e estima a mulher, tal como eu amava aquela, apesar de ela ser cativa na minha lança, agora que me tirou o prêmio das mãos e me lubridiou, não pretenda ele tentar-me, bem o conheço, não me convencerá. Ó Ulisses, que juntamente contigo e com os outros reis ele pense como afastar das naus o fogo abrasador. Na verdade, ele fez muita coisa sem precisar da minha ajuda. Até construiu uma muralha e fez escavar ao pé uma vala, grande e ampla, e nela posicionou estacas. Mas nem assim consegue resistir ao ímpeto de Heitor, matador de homens. Enquanto eu lutava no meio dos aqueus, Heitor não pensava em combater longe da muralha, mas só até as portas esqueias ao carvalho avançava. Aí me esperou uma vez em combate singular, mas a custo fugiu da minha arremetida, visto que agora não quero lutar contra Heitor divino. Amanhã sacrificarei a Zeus e aos deuses todos. Depois de encher bem as naus, lançá-las-ei no mar. Tu verás, se quiseres e se isso te interessar, a aurora, as minhas naus navegando sobre o piscoso Helesponto, e a bordo estarão homens ávidos de dar aos remos. Se me conceder boa viagem, o famoso sacudidor da terra, no terceiro dia terei chegado a Fitia de férteis sulcos.
Muitos haveres lá tenho, que deixei ao vir para cá, mas daqui levarei ouro e fulvo bronze, e as mulheres de bela cintura e o ferro cinzento que me calharam por sorte. Porém, o prêmio que ele me deu, de novo na sua insolência, me tirou o poderoso Agamenon, o Atrida. Declarai-lhe tudo, como eu digo, às claras, para que se encolerizem os outros aqueus. Não vai ele ter a esperança de intrujar outro dentre os dânaos. Ele é que sempre desavergonhado, mas na minha cara não ousaria ele olhar. Embora tenha disfarçatez de cão, não deliberarei com ele conselhos nem façanha alguma. Totalmente ele me enganou e ofendeu. Nunca mais me seduzirá com palavras. Chega, que sossegado encontra a destruição, visto que o juízo lhe tirou Zeus, o conselheiro. São-me detestáveis os seus presentes, não lhes dou valor algum. Nem que me oferecessem 10 vezes mais ou 20 vezes mais do que agora oferece, e que a isso acrescentasse outros dons, nem que fossem os tesouros de Orcômeno ou da egípcia Tebas, onde nas casas jaz a maior quantidade de riqueza. Tebas com seus 100 portões, e de cada um arremetem 200 guerreiros equipados com carros e cavalos. Nem que me desse tantos presentes como grãos de pó e areia, nem assim Agamenon conseguiria convencer o meu espírito, antes que tenha pagado todo o preço daquilo que me mói o coração. Não desposarei a filha de Agamenon, filho de Atreu, nem que com a dourada Afrodite ela competisse em beleza, e que Atena de olhos esverdeados igualasse nos lavores. Nem assim eu a desposaria, que ele escolha outro dos aqueus, que seja mais parecido com ele, detentor de maior realeza. Pois se os deuses me salvarem e se eu conseguir chegar a casa, de certo o próprio Peleu tratará de me escolher uma esposa. Muitas são as aqueias na Hélade e na Ftia, filhas de nobres daqueles que protegem as cidades. Dessa escolherei a quem eu quiser para ser minha mulher. Aí muitas vezes me veio a meu espírito viril a vontade de desposar uma mulher, que fosse a esposa adequada, para assim me deleitar com a fortuna que Peleu granjeou. De valor comensurável à minha vida não são os tesouros que dizem possuir Ílion, cidadela bem habitada, dantes em tempos de paz, antes de virem os filhos dos aqueus, nem sequer os tesouros contidos na soleira marmórea do arqueiro Febo Apolo no penhasco de Delfos. Pois extorquíveis são bois e robustas ovelhas, e adquiríveis são trípodes e favos cavalos, mas que a vida de um homem volte de novo. Depois de lhe passar a barreira dos dentes, isso não é possível, por extorsão ou aquisição. Na verdade, me disse minha mãe Tétis de pés prateados, que um duel destino me leva ao termo da morte. Se eu aqui ficar a combater em torno da cidade de Troia, perece o meu regresso, mas terei renome imorredouro. Porém, se eu regressar para casa, para a amada terra-pátria, perece o meu renome glorioso, mas terei uma vida longa. E o termo da morte não virá depressa ao meu encontro. Aliás, também aos outros eu recomendaria que para casa navegasseis de novo, uma vez que já não atingireis o objetivo de saquear a íngreme Ílion. Na verdade, Zeus que vê ao longe estende sobre ela sua mão e as suas gentes enchem-se de coragem. Mas ide então vós e aos comandantes dos aqueus transmiti minha mensagem, pois esse é privilégio de conselheiros, para que deliberem no espírito outro plano melhor que esse, um que lhe salve as naus e o exército dos aqueus junto das côncavas naus, já que não lhe saiu bem esse plano, que conceberam em sua mente por causa da minha cólera. No entanto, que Fênix fique conosco a dormir, para
que amanhã siga comigo nas naus para a pátria amada, no caso de ele assim querer, pois à força eu não o levaria. Assim falou e todos permaneceram em silêncio, admirados com o discurso, pois com veemência exprimira sua recusa. Por fim tomou a palavra o velho cavaleiro Fênix, rompendo em lágrimas, pois muito receava pelas naus dos aqueus. Se no teu espírito lançaste o regresso, ó glorioso Aquiles, e não estás disposto a repelir das naus velozes o fogo ardente, uma vez que a cólera se abateu sobre teu coração, como então, meu querido filho, é que vou ser aqui deixado sem ti? Foi contigo que me mandou o velho cavaleiro Peleu, naquele dia que da Fitia te mandou a Agamenon. Criança que nada sabias da guerra maligna, nem das assembleias onde os homens se engrandecem. Por isso ele me mandou, para que eu te ensinasse tudo, como ser orador de discursos e fazedor de façanhas. Assim, querido, não quereria ser aqui deixado por ti, nem que um Deus se dispusesse ele próprio a despir-me da velhice e fazer de mim um jovem, como quando primeiro deixei a Hélade de belas mulheres, fugindo do conflito com meu pai Amintor, filho de Órmeno, ele que se irou contra mim por causa da amante de belos cabelos, que ele amava a ponto de desprezar a esposa legítima, minha mãe. Pelos joelhos me suplicou minha mãe que me deitasse com a amante, para que o ancião a odiasse. Obedeci-lhe e pratiquei o ato. Apercebeu-se meu pai e amaldiçoou-me com força, invocando a Erínia detestável. Nunca sobre os joelhos se sentaria filho amado por mim gerado. Os deuses cumpriram a maldição. Zeus subterrâneo e a temível Perséfone. Deliberei então matá-lo com o bronze afiado, mas um dos imortais me acalmou a ira, pondo-me no peito a voz do povo e os muito insultados dos homens, para que não fosse chamado parricida entre os asseus. Foi então que o coração no meu peito já não suportou permanecer no palácio de meu pai encolerizado. Tanto amigos como parentes andaram em volta de mim a suplicar-me para que permanecesse no palácio, e muitas ovelhas robustas e bois de passo cambaleante degolaram, e muitos porcos ricos em gordura foram chamuscados na chama de Hefesto, e dos jarros do ancião abundante vinho foi bebido. Durante 9 dias vigiaram a meu lado toda a noite, vigiaram-me por turnos, e nunca o fogo chegou a esmorecer, nem aquele que estava sobre o alpendre do pátio de bela cerca, nem o que estava no pórtico perto da porta do meu quarto, mas quando sobreveio a escuridão da 10ª noite, foi então que saí, arrombando as portas bem cerradas do quarto, e galguei sem dificuldade a cerca do pátio. Passando despercebido aos guardas e às servas, fugi depois para longe. Percorrendo a ampla Hélade, cheguei a Fitia de férteis sulcos, mãe de rebanhos, à casa do rei Peleu. Ele acolheu-me benevolente e estimou-me como um pai estima seu filho único e bem amado herdeiro de grande fortuna. Fez-me rico, deu-me muito povo para governar. Fui viver para a fronteira da Fitia como rei dos Dólopes. E fui eu que te fiz assim, ó Aquiles, semelhante aos deuses, amando-te do coração. Pois como nenhum outro quererias tu ir ao festim, nem banquetear-te no palácio, antes que eu tivesse te sentado no meu colo e cortado uma lasca de carne e dado um gole de vinho. Muitas vezes a tua túnica sobre meu peito molhaste de vinho, engasgando-te na tua pobre criancice. Desse modo muito eu sofri e trabalhei por ti, sabendo que nunca os deuses me dariam um filho nascido de mim.
Fiz de ti meu filho, ó divino Aquiles, para que um dia de mim afastasse o opróbrio da desgraça. Por isso, ó Aquiles, domina teu espírito orgulhoso. Não te fica bem um coração insensível. Os próprios deuses cedem, eles que têm maior valor, honra e força. Com incensos, juramentos cheios de reverência, libações e aroma do sacrifício, os homens conseguem propiciá-los quando alguém erra ou transgride. Pois as preces são filhas do grande Zeus, coxas engelhadas e vesgas dos dois olhos, elas que seguem sempre no encalço do desvario, mas o desvario é forte e veloz, por isso as ultrapassa de longe, lança-se à frente delas por toda a terra para prejudicar os homens, mas as preces mitigam por trás, a quem venera as filhas de Zeus quando dele se aproximam, a esse dão muitas bênçãos e ouvem-no quando reza, mas contra quem as contraria e obstinadamente se lhes opõe, põe-se a caminho e dirigem orações a Zeus Crônida, que atrás deles siga o desvario depois de apanhado que espie. Assim, ó Aquiles, faz tu que a honra siga as filhas de Zeus, a honra que dobra o espírito dos homens de bem. Se não te oferecesse presentes, nem outros prometesse, o Atrida, mas sempre furiosamente estivesse zangado, nunca te diria eu para longe de ti lançares a tua cólera, para os argivos acabrunhados prestares auxílio. Mas agora, de imediato, ele oferece muitos presentes e promete ainda outros para o futuro, e mandou homens que lhe suplicassem, escolhendo os melhores do exército aqueu, eles que a ti próprio são os mais amados dos argivos. Não desprezes seus discursos, nem seus passos, que antes te encolerizasses não era censurável. Desse modo, ouvimos falar da fama dos homens heróicos de antanho. Quando a algum sobrevinha a cólera furiosa, eram permeáveis a presentes e deixavam-se inflectir pelas palavras. Eu próprio me recordo deste feito há muito, recente não é de forma alguma. Como foi, a vós todos amigos o narrarei. Combatiam Curetes e os etólios, tenazes em combate, em torno da cidade de Calidon, e entre eles se chacinavam. Os etólios, por seu lado, defendiam a agradável Calidon, mas os curetes tentavam arrasá-la na labutação da refrega, pois um flagelo entre eles lançara Artemis do trono dourado, encolorizada porque Eneu não lhe oferecia as primícias de seu pomar abundante. Embora os outros deuses participassem da hecatombe, só a filha do grande Zeus ele não ofereceu, ou porque se esqueceu, ou porque não se apercebeu, é que no espírito estava grandemente iludido. Mas a arqueira, filha de Zeus, encolerizada, enviou-lhe um temível javali selvagem de brancas presas, que a seu modo causou muitos males no pomar de Eneu. Muitas altas árvores arrancou e atirou ao chão, com as próprias raízes e com as próprias flores de maçã. Porém Meleagro, filho de Eneu, matou o javali, depois que reunira de muitas cidades homens caçadores e cães, pois não por poucos homens seria domado o javali, tal qual era o seu tamanho, e a muitos atirou para a pira funerária. Mas a deusa levantou em torno dele alta grita e alarido, em torno da cabeça e da pele rusta do javali, entre os curetes e os magnânimos etólios. Ora, enquanto combatia Meleagro, dileto de Ares, tudo corria mal aos curetes. Nem podiam estar fora das muralhas, numerosos embora fossem. Mas quando Meleagro se apoderou a ira, que faz com que nos peitos dos outros inche o espírito, sensatos embora sejam, foi então que, irado no coração contra a mãe amada Altaia, ele se deitou junto da esposa legítima.
Bela Cleópatra, filha de Marpessa dos belos tornozelos, filha de Éveno e de Idas, que era o mais forte dos homens que até então habitavam a terra. Ele que tomara o arco para enfrentar o soberano Febo Apolo por causa da donzela de belos tornozelos. Ela, quem no palácio o pai e a mãe veneranda a chamavam pelo nome de Alcíone, porque a própria mãe, num desgosto como o do Alcíone, muito sofrido a lamentava, porque lhe arrebatara a filha Febo Apolo, que atua de longe. Junto dela se deitou Meleagro em ira amarga, furioso devido às imprecações da mãe que rezava aos deuses, em grande sofrimento por causa do assassínio do irmão, e com as mãos muito batia na terra que tudo se alimenta, chamando por Hades e pela temível Perséfone, enquanto estava ajoelhada com o peito umedecido de lágrimas, para que eles lhe dessem a morte a seu filho, e a Erínia, que na escuridão ouviu a do Érebo, ela cujo coração não tem suavidade. Depressa, em torno dos portões, retumbava o estrondo das muralhas a serem alvejadas. A Meleagro suplicavam os anciãos dos etólios e enviavam-lhe os melhores sacerdotes dos deuses, para que saísse e o socorresse, prometendo-lhe ingente oferenda. Lá onde se estendia a mais fértil planície da agradável Calidon. Foi aí que lhe pediram que escolhesse um lindíssimo terreno de 50 geiras, metade dele plantado de vinhas, a outra de terra arável, para que da planície fosse destacado. Muitas súplicas lhe dirigiu o velho cavaleiro Eneu, tendo pisado a soleira de seus altos aposentos, agitando as portas bem ajustadas, ajoelhou-se perante o filho. Muitas súplicas lhe dirigiam as irmãs e a excelsa mãe, mas ele recusava com mais afinco. Muitos suplicaram os companheiros que lhe eram mais fiéis e mais queridos, mas nem assim conseguiram persuadir o coração no seu peito, até que o tálamo estava a ser arrombado e os corretes trepavam pelas muralhas e lançavam fogo à grande cidadela. Foi então que a esposa de bela cintura de Meleagro lhe dirigiu súplicas, chorosa, e enumerou-lhe todos os males que sobrevêm àqueles cuja cidade é tomada. Chacinam os homens, o fogo destrói a cidade, e estranhos levam as mulheres de cintura firme. Moveu-se-lhe o espírito ao ouvir falar desses atos malévolos, pôs-se a caminho e sobre o corpo vestiu suas armas resplandecentes. Assim afastou dos etólios o dia da desgraça, cedendo ao seu ânimo, mas a ele jamais pagaram os dons muitos e preciosos. Mesmo assim ele afastou o mal. Quanto a ti, não me remoas tais coisas no espírito, ó amigo, e que a divindade por aí não te deixe enveredar. Mais difícil seria salvar as naus em chamas. Vem antes do encontro das oferendas, e como se fosses um deus te honrarão os aqueus. Mas se sem oferendas entrares na batalha aniquiladora de homens, não serás tão honrado, ainda que nos protejas da guerra. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes: Fênix, paizinho ancião criado por Zeus, não preciso dessa honra pra nada. Penso ter sido honrado por intenção de Zeus, a qual possuirei junto às naus recurvas, enquanto houver sopro no meu peito e rapidez dos meus joelhos. Agora dir-te-ei outra coisa e tu guarda-a no coração. Não me confundas o ânimo com lágrimas e prantos, favorecendo assim o herói Atrida. Não tens obrigação de o estimares, não venhas por mim que te amo a ser odiado. Belo seria para mim que prejudicasses quem me prejudica. Ser rei como eu e participa de metade da minha honra.
Estes farão de mensageiros, mas fica tu aqui deitado, num leito macio. Assim que surgir a aurora, deliberaremos se haveremos de regressar à nossa terra ou aqui havemos de ficar. Assim falou e em silêncio indicou a Patroclo com o sobrolho, que se estendesse para Fênix uma cama bem grossa para que rapidamente se pensasse em partir da tenda. Entre eles então falou Ajax, filho de Telamon, semelhante aos deuses, filho de Laerte, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis. Partamos, não parece que se cumpra a finalidade do discurso por termos feito esse caminho, e cabe-nos agora rapidamente relatar o assunto aos Dânaos, desfavorável embora seja, eles que nesse momento estão sentados à espera, mas Aquiles colocou no peito um coração magnânimo e selvagem, homem duro, que nada liga à amizade dos companheiros, amizade com que honramos nas naus acima dos outros, impiedoso, pois há quem aceite recompensa pelo assassínio do irmão, há quem aceite também pelo filho morto, e o assassino permanece na sua terra, tendo pagado o grande preço, e o coração e ânimo orgulhoso do parente é refreado pelo fato de ter recebido a recompensa. A ti, porém, um coração maligno e inflexível puseram os deuses no peito, por causa de uma só donzela, e nós oferecemos-te agora 7 das melhores e muitas outras coisas além delas. Assume antes um ânimo complacente e respeita tua morada, pois como teus hóspedes viemos da turba dos Dânaos e quereríamos, acima de todos, ser por ti estimados e amados de quantos aqueus existem. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes: Ajax, criado por Zeus, filho de Telamon, condutor das hostes. Tudo o que dizes está em conformidade com o meu sentir, mas no meu coração enche de raiva quando me recordo daquelas coisas, de como no meio dos argivos me rebaixou o Átrida, como se eu fosse algum refugiado desrespeitado. Mas ide então vós e declarai a minha mensagem. Antes não pensarei na guerra sangrenta, antes que o filho do fogoso Príamo, o divino Heitor, chegue às tendas e às naus dos mirmidões, enquanto a chacina os argivos e com o fogo já chamuscou as naus. Mas penso que na minha tenda e na minha escura nau o Heitor seja retido, por mais ávido que esteja de combater. Assim falou, cada um deles pegou numa taça de asa dupla e, vertida a libação, voltaram às naus com Ulisses à frente. Porém Patroclo ordenou aos companheiros e às servas que depressa estendessem para Fênix uma cama bem grossa. Elas obedeceram e estenderam a cama tal como ordenara, velos de uma manta e finos lençóis de linho. Aí se deitou o ancião à espera da aurora divina. Mas Aquiles foi deitar-se no receio interior da tenda bem construída. Ao seu lado dormiu uma mulher que ele trouxera de Lesbos, filha de Forbante, Diômeda de lindo rosto. E Patroclo deitou-se do lado oposto. Junto dele dormia Ífis de bela cintura, que lhe dera o divino Aquiles quando tomou a íngreme Ésquiro, cidade de Enieu. Quanto aos outros, quando chegaram à tenda do Átrida com taças douradas, os brindaram os filhos dos aqueus. Tendo-se levantado de um lado e do outro, interrogaram-nos. E o primeiro a perguntar foi Agamenon, soberano dos homens. Diz-me então, ó louvado Ulisses, grande glória dos aqueus, se ele está disposto a afastar das naus o fogo devorador, ou se recusou e retém ainda a cólera no seu magnânimo coração. A ele deu resposta o sofredor e divino Ulisses: Átrida gloriosíssimo, Agamenon, soberano dos homens, na verdade ele não quer estancar a ira, mas está cheio de cólera ainda maior, e nem quer saber de ti nem dos teus presentes.
Disse que tu próprio devias aconselhar-te junto dos argivos, sobre como poderia salvar as naus e a hoste dos aqueus. Pela sua parte, ameaça zarpar ao nascer da aurora, lançando ao mar as naus recurvas e bem construídas. Afirmou que aconselharia aos outros que para casa navegassem de novo, uma vez que já não atingiremos o objetivo de saquear a íngreme ilha. Na verdade, Zeus, que vê ao longe, estende sobre ela sua mão e as suas gentes enchem-se de coragem. Assim falou. Também esses te dirão essas coisas, eles que me seguiram, Ajax e os dois arautos, ambos prudentes. Porém Fênix, o ancião, ficou lá deitado, como Aquiles ordenou, para que amanhã seguisse nas naus para a pátria amada, no caso de ele assim querer, pois à força ele não o levaria. Assim falou e todos os outros ficaram em silêncio, admirados com seu discurso, pois com veemência se exprimira. Muito tempo calados sofreram os filhos dos aqueus, mas por fim falou Diomedes, excelente em auxílio. Atrida gloriosíssimo, Agamenon, soberano dos homens, prouvera que nunca tivesses dirigido súplicas ao irrepreensível Pelida, oferecendo presentes incontáveis. Orgulhoso ele é de si e agora o fizeste muito mais orgulhoso ainda. Mas agora o deixemos, que parta ou que fique, novamente combaterá, quando o coração no peito mandar e uma divindade o incitar. Mas façamos como eu digo e obedeçamos todos. Por agora ide todos descansar, tendo satisfeito o coração com comida e bebida, pois aí reside força e coragem. Porém, quando surgir a bela aurora de róseos dedos, rapidamente deverás dispor à frente das naus o povo e os carros de cavalos. Incita-os e combate tu próprio entre os dianteiros. Assim falou e todos os reis assentiram, maravilhados com as palavras de Diomedes, domador de cavalos. Verteram libações e foi cada um para a sua tenda, e lá se deitaram e acolheram o dom do sono. Fim do 9º canto. Volto assim que possível com o 10º. Curiosidade, discute-se que o 10º canto não seria de autoria de Homero. Talvez, dizem por causa da escrita ser diferente. Estou curiosa e espero que vocês também.